Nossa, é mais um de... Ó, aquele que eu contei era a prima dela, que era a Maledite, né? Sobrinha da mãe. Esse daqui também. Também, segue longe. Esse também é, aqui, ó. Tia e primas. Inveja, olho gordo e os trabalhos. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Eu me chamo Fulana, tenho 23 anos e sou de Pernambuco. Estou enviando mais um relato para vocês com, é claro, muito prazer. Esse relato é um relato de maledites. Sei que terá pessoas que vão falar que é apenas caso de família, mas infelizmente essa história teve sim o sobrenatural. O qual quase me destruiu. Sim, essa história aconteceu comigo. Sendo assim, caso tiver nomes, estarão todos trocados. Então prepara a pipoca que agora começa a minha história. Cheia de maledites, de inveja, de olho gordo e humilhações. Vamos ao relato. Como mencionei no início, tenho 23 anos. 23 anos de muita luta interna, diga-se de passagem. A minha história começa desde a infância. Ana, eu sou filha única, a única da família da minha mãe que não tem irmãos. Então sempre fui bem mimada. Ainda moro com os meus pais, o que também na família da minha mãe somos os únicos. Que também é o único que a filha com 23 anos ainda mora com a mãe e com o pai, é isso. O que também na minha família, na família da minha mãe, somos os únicos. E ainda somos os únicos a ainda termos a nossa família unida, entende? Apenas eu, meu pai e minha mãe. Só a nossa família que é unida assim. Meus pais sempre trabalharam para me dar tudo do bom e do melhor. Hoje eu já sou formada, tenho meu emprego, tenho meu blog e estou me preparando para ingressar em jornalismo. Então, é claro, com isso começaram a surgir muitas maledites. Mas as que vou mencionar hoje aqui, infelizmente, estão na minha família. Bom, como citei, desde criança tive tudo do bom e do melhor. Diferente das minhas primas, as duas primas... Diferente das minhas primas, duas primas maledites, que aqui vou chamar de Maledite 1, sendo a mais nova, e Maledite 2, sendo a mais velha. Pois a sua mãe, no caso a minha tia, que é irmã da minha mãe, que aqui vou chamar de Maleditona, nunca teve um emprego fixo. Sempre olhou assim as crianças dos outros. Ela lavava roupas, coisas assim. Ela tem 4 filhos, as 2 maledites e 2 meninos que hoje fazem parte do... E 2 meninos que estão no crime. Eu, meu pai e minha mãe moramos do lado da casa deles, desde quando eu nasci. Ana, por mais que eu sempre tenha estudado em escola pública, eu sempre fui muito estudiosa. Desde criança, sempre fui muito dedicada nas minhas coisas. Por isso, os meus pais me fazem por merecer, até hoje. Bom, quando eu era criança, eu brincava apenas com os meus colegas de escola e com essas 2 primas, as Maledites 1 e 2, que, como sempre, foram minhas vizinhas. Então, sempre estiveram aqui em casa. Eu, na minha calmaria, sempre deixava que elas brincassem com as minhas coisas. Minhas maquiagens infantis. E, é claro, Ana, elas destruíam. Quando minha mãe chegava do trabalho, ela sempre me questionava e me dava uma bronca por aquilo ter acontecido. E eu não sabia como explicar. Dias se passavam e, é claro, mais brinquedos destruídos. Até que a minha mãe me proibiu de deixá-las brincar com as minhas coisas. E a Maledite 1, com raiva disso, enfiou o dedo em um dos meus olhos, para machucar mesmo, pois ela estava com as unhas grandes, então acabou cortando o canto do meu olho. Por pouco eu não fiquei cega, Ana. Quando minha mãe chegou e viu, ela foi questionar a sua irmã, a mãe das meninas.
Eu tinha 5 anos e me lembro até hoje. A Maledite 1 chorou aos berros, falando que não tinha sido ela. Mas é claro que a minha mãe já sabia que ela era maldosa. Na época ela tinha 4 anos e eu tinha 5. Então minha mãe já ficou em alerta, sabendo do que ela era capaz. E apenas deixou para lá, para não ter mais confusão. Ai, tá, vamos lá. Pequena assim, né, mentindo e fazendo essas coisas. Bom, o tempo ia passando. Eu, com 5 anos, já sabia ler. Já sabia as horas. Nossa, já sabia ler, já sabia as horas de relógio de ponteiro. Ixi, eu fui ver hora de relógio de ponteiro, tinha uns 20 e tantos anos. Ai, ai. Eu falava bem, eu fazia as minhas atividades sozinha. Como já falei, sempre fui bem dedicada. Com isso, os meus pais não mediam esforços para comprarem o meu material escolar todos os anos. Tudo do mesmo personagem, sabe? Eu tinha um tênis bom, eu tinha casacos, bolsas, tudo para eu ir bem arrumadinha para a escola. Por mais que sempre fosse uma escola pública. E aí, as Maledites ficavam com raiva. Elas ficavam com cara fechada para minha mãe e para mim, junto com a Maleditona. Mesmo sendo minhas vizinhas, às vezes elas nem nos cumprimentavam. Como a Maleditona era mãe solteira, não tinha um emprego fixo e tinha 4 crianças para criar, quando eles precisavam dos meus materiais escolares, eu sempre emprestava, Ana. Eu nunca tive ruindade para fazer favor a elas. E é claro, os meus lápis vinham como? Tudo quebrado. Lapiseira, tudo cega. E eu chorava de tristeza, pois eu não entendia por que elas faziam isso. Eu estava ajudando. Bom, o tempo foi passando. Concluí meu ensino médio, onde eu estudava em período integral, de segunda a quarta. Então, como sempre me dediquei, fiquei bem mais inteligente. Concluí aos 16 anos, passei no vestibular de primeira, passei em fisioterapia e em pedagogia. Ana, eu não sabia o que eu queria para minha vida acadêmica, enquanto elas duas ainda nem sequer tinham chegado ao ensino médio. Eu não fiz formatura, mas peguei aquela placa de formados que coloca, mas peguei aquela placa de formados ou formandos, não sei, que colocam na estante de casa, e elas sempre ficavam olhando para aquela placa com mau gosto, sabe? Bom, eu não ligava. Tentei buscar um emprego, mas como eu só tinha 16 anos, eu não consegui. Mas peraí, com 16 anos podia ingressar numa faculdade? Não tem que esperar. Mas como assim? Adiantou o período letivo? Mesmo indo bem, assim, é possível adiantar e concluir antes e entrar e passar no vestibular? Não sei, eu lembro que tinha um caso de um rapaz, de um menino que ele tinha passado realmente aí no vestibular, uma faculdade, mas ele tinha pouca idade, aí tava naquela, e aí ele entra, porque ele passou, não passou? Ou não entra pela idade, era uma questão, não sei. Bom, emprego, eu só tinha 16 anos, eu não consegui nem meio período, e para eu não ficar apenas em casa, a minha mãe me colocou para fazer academia. Ana do céu, elas se manifestaram, falando que era para minha mãe pagar para elas também. Mas é claro que minha mãe não fez isso. Não tinha nem motivo para ela pagar a academia assim, só para quem só me fazia o mal ainda por cima. Gente, Ana, eu sempre tive o meu corpinho, sabe? Mesmo antes da academia. E é claro, quando comecei a treinar, eu fiquei mais forte. Então, como eu sempre fazia de doar as minhas roupas para elas, eu continuei doando. Porém, elas, com raiva, porque eu agora estava na academia, começaram a pegar as roupas que eu doava para elas e faziam pano de chão. Colocavam mesmo do lado de fora da casa, que era para eu ver. Mas, como sempre, eu não ligava. E foi aí que começaram a pegar as minhas roupas emprestadas e colocavam na sacola.
principalmente as calças, que eram todas de marca. Colocavam elas emprestavam a roupa e colocavam para ir para a escola, não na sacola. Elas pegavam minhas roupas emprestadas e colocavam para ir para a escola, principalmente as calças, o que acabava rasgando, sujando, manchando. Elas pediam shorts e calças emprestadas e mandavam apertar, pois elas sempre foram bem mais magras que eu. E quando eu ia vestir, estava com outros ajustes, com outras costuras, que acabava, acho que, apertando. Elas queimavam as minhas blusas e falavam que era o ferro de passar, que estava muito quente. Rasgavam as peças e entregavam enroladas para eu não ver que estavam rasgadas. Ana, isso foi me enchendo e eu fui me afastando. Já estava na hora, né? Bom, fiz meus 18 anos, consegui um emprego bem próximo da minha casa, assim eu não gastava com transporte. Com esse emprego, eu entrei na faculdade, pois eu mesma que queria pagar. E comprei também meu primeiro smartphone, o que foi um iPhone 5. E o que eu não esperava aconteceu. Ana, elas se intrigaram de mim. Ou assim, elas se afastaram de mim, algo assim, é isso? Deixaram de falar comigo sem explicação alguma. Sim, as 3, a minha tia maleditona e as 2 filhas maledites. Não só de mim, mas também dos meus pais. Agora imagina morar do lado de pessoas assim. Eu prefiro esse tipo de gente que realmente se afaste. É uma benção a pessoa desistir de você, estudar, tchau, falar, tchau. Não é? Claro que o inferno é elas ficarem te azucrinando. Se afastar é um livramento. Eu chegava da faculdade de van umas 10h30 da noite. E quando eu chegava, as maledites e outras vizinhas estavam com um colchão no meio da rua para eu passar pelo cantinho da calçada. Um colchão no meio da rua? Para eu passar pelo cantinho da calçada. A minha rua, é sem saída, Ana, então eu tinha que passar espremida, enquanto ouvia gracinhas delas. Ana, eu entrava em casa tremendo, pois eu não entendia como que elas podiam ser tão maldosas. E assim se repetia de segunda a sexta. Por uma parte eu ficava aliviada, pois só assim eu não precisava mais emprestar as minhas coisas. Mas por outro lado eu tinha medo, pois elas, a essa altura, já estavam envolvidas com coisas erradas também. Bom, cheguei aos meus 19 anos, e como eu estava trabalhando, eu e meus pais juntamos e fizemos uma festinha na nossa casa mesmo. Isso no sábado. E aí veio muita gente, pois a parte da família do meu pai é enorme, e foi tudo bem, até as maledites chamarem a polícia. E foram para nossa porta, para a porta de casa. Foram falar que estávamos nos amostrando, que iam mandar que iam arrancar nossas cabeças. Ana, eu fui parar no hospital, pois eu fiquei muito nervosa. No outro dia, mas falavam isso para a polícia? No outro dia, fomos prestar queixa contra elas e deixamos tudo para a justiça resolver. Isso aconteceu em dezembro. Em fevereiro, o meu cachorro da raça husky siberiano chegou, pois eu tinha encomendado ele numa outra cidade. A Ana já sabe, né? Aqui vou chamá-lo de Lobo, pois ele também faz parte desse relato. E é claro, não deu 15 dias e elas compraram um cachorro também, porém da raça Poodle, o qual sempre agrediu o meu husky quando estava solto na rua. Gente, até o cachorro, tadinho. E eu estou com o meu lobo, pois, para quem não sabe, os huskies... E eu estou com o meu lobo, não sei. Pois, para quem não sabe, os huskies são raças muito dóceis. E não são de estranhar ninguém, não são cães de guarda. Guardem essa informação.
Bom, Ana, segui minha vida estudando. Já tinha 20 anos de idade, elas ainda estudavam e teve um batizado de uma prima nossa. E nesse batizado elas sorriam para mim. E eu, burra, fui e também as cumprimentei. Mas é que sempre tive um coração bom, sabe? E eu não queria inimizade. E aí voltamos a nos falar. Vocês devem estar se perguntando, né? Cadê o sobrenatural disso tudo? Eu vou contar agora, pois achei necessário contextualizar esses fatos, pois era para eu mesma, com tudo isso, ter já aberto os meus olhos, né? Pois o pior estava ainda por vir. Os trabalhos. Eu seguia a minha vida estudando, trabalhando, treinando, saía de casa às 6:30 da manhã e só chegava às 10:30 da noite, isso de segunda a sexta. Finais de semana eu sempre saía para me divertir, em barzinhos, em shows, que em vários desses shows era que eu e vários desses shows era eu que comprava o ingresso delas, pois elas queriam ir também, e eu pagava para elas irem, inclusive valores caros, pois elas não trabalhavam. Ana, eu também usava mega hair, eu usava unhas de gel, eu fazia academia e elas ficavam falando para mim que eu era toda falsa, pois o cabelo não era meu e nem nada. E eu falava que era assim, pois eu tinha pago pelos tais e eu apenas fingia levar aquilo na brincadeira. Eu, mesmo trabalhando, também quis abrir uma lojinha virtual de roupas femininas, o que até aquela época estava me dando muito retorno. Um certo dia, eu fui para o sítio dos meus pais e deixei a chave da minha casa com elas, para caso o meu cachorro fizesse alguma coisa, elas pudessem entrar, sei lá, para olhar o cachorro. Mas ainda deixava a chave da casa nas maledites. A essa altura, ela já conhecia a essa altura, o meu cachorro já conhecia as maledites. Ele brincava com elas, mesmo elas com medo dele, pois ele é bem grande e gordinho. Bom, fui ao sítio, isso no sábado. Passei o dia lá e no fim da tarde voltei com uma tia minha. E os meus pais ficaram por lá mesmo. Cheguei em casa, não vi nada de diferente, apenas notei que o lobo estava agitado mais do que o normal. Mas eu não dei tanta importância, até porque era o lobo. Um trem virado. Passou o domingo, segunda, terça, e nada delas nem sequer entrarem na minha casa. Eu não vou mentir, Ana, que eu dei graças a Deus. Até que uma cliente falou comigo pelo Instagram da minha lojinha querendo uma determinada blusa. Essa blusa estava disponível, pois eu sabia quais eram as minhas mercadorias, pois no sábado em que eu tinha ido ao sítio, pela manhã, eu já tinha organizado as minhas mercadorias. Então, fui pegar a tal blusinha para a moça, para eu embalar, e esperar ela ir buscar. Ana, eu olhei até dentro das panelas e nada dessa blusa. Olhei até no lixo, debaixo do sofá, debaixo dos móveis e nada. Depois disso, a minha vida virou de cabeça para baixo. Comecei a trabalhar só meio período. Na faculdade, eu não tinha mais vontade de estudar. As pessoas pararam de comprar as minhas coisas e as que tinham feito pedidos desistiram e sumiram do mapa. Veio a pandemia e eu fui demitida. E eu recebendo aquele tal auxílio do governo. Em um determinado dia, minha mãe tinha uma consulta médica e eu iria acompanhá-la. Então me lembrei que no caminho da ida ao médico nós íamos passar pela casa da minha tia, na verdade tia do meu pai. Mas eu também chamava ela de tia. Ela era rezadeira e sempre me rezou desde criança, pois eu sempre fui muito carregada a ponto de colocarem mal olhado em mim e eu vomitar horrores, me lembro até hoje. Minha mãe também concordou que passássemos lá, pois ela viu que eu estava precisando mesmo. Fomos ao médico e tinha tudo para dar errado, pois o médico chegou super tarde e ela só rezava até às 5 da tarde. Saímos do médico às pressas e chegamos lá ainda a tempo.
Assim que entramos, sentamos e ela foi buscar o matinho, sabe, para rezar. Passamos alfazema e quando ela começou a fazer sua reza, ela teve várias interrupções na fala, bocejando, afegando. Eu não sei o que é afegando. Ela não parava de falar misericórdia. Sempre quando ela me rezava, o matinho ou a erva que ela usava sempre murchava na hora. Mas dessa vez foi muito pior, foi muito rápido. A planta amarelou na hora. E ela me disse que tinha gente da minha família me fazendo mal. Que ela estava sentindo algo ruim, que veio na mente dela uma blusa. Ana, na hora eu me lembrei da blusa que sumiu das minhas mercadorias. Quando ela continuava rezando, eu vi, na porta de onde era o cantinho das rezas dela, uma sombra preta, como se estivesse se escondendo, sabe? Para eu não ver. Bom, fomos para casa, já beirava a noite. Na hora de dormir eu rezei, pedi para Deus e para Nossa Senhora me mostrar alguma coisa, me mostrar quem é que estava me fazendo aquela maldade. E a revelação veio. No sonho, eu estava como se fosse no céu. Era tudo branco e tinha muita neblina. E nisso chegava um carro e estacionava na minha frente. E adivinhem quem é que descia do carro? A Maledite mais velha. Quando eu acordei, contei isso para minha mãe. E ficamos analisando esse sonho, sei lá, até que quem é que bate na porta? A Maledite mais velha, Ana. Ela estava toda estourada de ferida, nas pernas, nos braços. A essa altura, ela já estava casada com um homem que também era envolvido com coisas erradas. Com o qual também ela se achava, falando que ele era o marido dela. Mas ele estava preso, então ela ainda morava com a mãe maleditona. Bom, ela bateu na nossa porta para pedir açúcar. Entrou cabisbaixa, pois estava toda empipocada de ferida. Na hora que o lobo a viu, ele rosnou. Eu nunca vi o meu cachorro daquele jeito. Ele não estranhava ninguém. Ele não estranha ninguém até hoje. E logo ela, que ele já conhecia, ela saiu correndo com medo dele. E foi aí que eu comecei a juntar os fatos. Pois até onde eu sei, os animais sentem quem é mau. Ana, eu só rezava para aquilo não me prejudicar mais. O marido dela foi solto e ela foi morar com ele em outro bairro. Mas ainda me restava quem? A maleditona e a maledite mais nova. Minha vida seguia bem novamente, eu com muitas orações, isso já era 2020, voltei a trabalhar perto do final do ano e a minha vida fluía novamente. Até chegar 2021 e novamente elas começarem com as magias. Ana, eu estava namorando, já planejando um noivado. Meu namorado me deixou da noite pro dia, por outra. Eu perdi o emprego novamente, caí em depressão devido ao término do relacionamento e aí eu comecei a tomar remédios para ansiedade, remédios para dormir, eu não comia bem, eu fiquei muito magra. A essa altura eu não usava mais meu mega hair, meu cabelo já estava grande, só que começou a cair. Concluí a faculdade na marra e eu não sabia o que é que estava acontecendo comigo, pois eu sempre fui tão forte, tão dedicada. Minhas relações com as maledites, é claro que já não era mais a mesma. Depois da primeira descoberta dos trabalhos com a blusa, eu dei uma afastada, principalmente da mais velha, pois já não morava nem mais no meu bairro também. Então, como eu só ficava em casa quando a maledite nova e a sua mãe maleditona me viam, falava que eu... Como eu só ficava em casa, quando a maledite nova e a maleditona me viam, falavam que eu estava muito pálida, que eu ia ficar transparente. Eu levava na brincadeira, mas por dentro eu ficava querendo voar nelas, pois eu já estava cansada. Infelizmente, a tia que me rezava nesse tempo de meses, ela acabou falecendo. Ela já era idosa e acabou pegando o vírus e não resistiu.
eu ia de mal a pior, com pesadelos horríveis. E em um desses pesadelos, eu estava nua em uma casa velha e tinha uns homens com roupas brancas ao meu redor cantando. E eu acordava, via pessoas atrás de mim dentro de casa. Eu tinha uma dor no meu antebraço direito que eu tinha que dormir por cima do braço ou colocar uma faixa para prender. Eu tentei até contra a minha vida algumas vezes. Eu não queria ir à igreja e eu não sabia o motivo disso tudo. Eu tenho até Nossa Senhora Aparecida tatuada em mim. Eu sou muito católica. Eu não entendia realmente aquilo. Bom, como eu falei, meus pais têm um sítio e nesse sítio, sendo em outro povoado, tem uma rezadeira. Minha mãe, no desespero, mandou apenas o meu nome pelo WhatsApp da filha dela, pois elas já se conheciam. Ou elas já... a mãe e a filha e a rezadeira, eu acho. Pois elas já se conheciam. E pediu para a rezadeira rezar pelo meu nome, mas que depois eu iria lá pessoalmente. Ana, quando ela me rezou, ela mandou vários áudios para minha mãe, falando que eu tinha que tomar alguns banhos e procurar algum centro, pois eu sou muito carregada, e que tinha algumas mulheres fazendo mal para mim, para eu morrer seca ou para acabar com a minha vida. Então tomei os banhos e tive até uma melhora. Ana, eu sempre fui muito comunicativa, então me tornei blogueira. Tenho várias parcerias com marcas conhecidas e, claro, quando chegam os meus recebidos, elas ficam com raiva. Mas depois vêm me pedir os produtos, pegar coisas para destruírem, mas agora eu falo que eu já emprestei ou que eu não tenho mais. Novamente, eu quis ter uma lojinha, dessa vez um ateliê de algumas peças de luxo. E não é só porque sou eu que faço, mas é sério, elas ficam lindas as peças, super delicadas. Gente, eu tinha tantas encomendas que eu não dava conta. Meu celular não parava de chegar cliente, até que um dia a Maledite 1 veio em minha casa e eu estava bordando um produto e ela começou a conversar comigo, gesticulando as mãos de uma forma desnecessária, até que Bey derrubou uma vasilha de miçangas sem querer. Nessa hora eu senti algo ruim, sabe? Ela catou tudo do chão, colocou de volta na vasilha. À noite fui levar a maquineta, não sei o que é isso, na esquina da minha casa, pois uma cliente ia passar a maquininha do cartão, é isso? Pois uma cliente ia passar o cartão e a Maledite 1 foi comigo, Ana. A maquininha não quis aceitar o cartão. A cliente estava com o dinheiro nas mãos e me pagou, pois a maquininha não pegou. Depois desse dia, eu não tive mais encomendas. Meu ateliê parou de vez, raramente tenho encomenda e eu amo fazer os meus produtos. Elas ficam lindas. Fazia até para atacado. Para finalizar, o pagamento. Ana, eu segui a minha vida, tomando banhos de ervas sempre que possível, passando pano na casa com sal grosso. Graças a Deus eu saí daquela depressão. Estou agora com 23 anos. Meu nome como blogueira está mais forte. E agora também sou jornalista virtual, onde entrevisto os artistas em eventos e, como sempre, eu sempre correndo atrás das minhas coisas. Ainda moro com os meus pais e estou planejando para agora, em 2022, construir a minha casa e ter o meu espaço. A Maledite 2, no caso a Maledite mais velha, o marido a deixou, pois ela está com uma doença no sangue. Tipo, o marido deixou porque ela está doente? Ela voltou para a casa da mãe, infelizmente, a ser minha vizinha de novo, mas eu não tenho mais proximidade. Às vezes ela me pede algo, eu falo que não está comigo, pois ela quer apertar as minhas roupas, já que agora eu tô com um extra corpo e ela está bem Mas como assim? Empresta a roupa e aí você ajusta a roupa que é da outra pessoa? Gente, a Maledite 1, a mais nova, está casada com um homem que também está envolvido com coisas ruins.
A maleditona segue com lavagens de roupas e com o dinheiro dos 2 filhos que estão na vida errada. Ana, eu sei que ficou longo o relato, mas achei uma história tão interessante para contar para vocês e alertar as pessoas a saberem que o mal muitas vezes está dentro da nossa família e que temos que cuidar da nossa saúde espiritual independente da religião. Irei mandar outros relatos, pois sou cercada de histórias sobrenaturais. Um beijo, fiquem todos com Deus. Um beijo para você, obrigada. E assim, a gente também tem que aprender a afastar, a se afastar e afastar pessoas tóxicas da nossa vida, que faz muito mal. Como minha avó dizia, a gente tem que ser bom e não bobo. Porque às vezes a gente, como ela disse, talvez se ela tivesse no início dado um basta, alguma coisa assim, porque ela queria ajudar ainda, emprestava, só que não tem gratidão nenhuma do outro lado. A pessoa tá lá só amanhando, só fazendo isso, só acabando. E então esse tipo de gente, o quanto antes você puder afastar da sua vida, melhor.